Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Tayla. E aí, animados para a aula de hoje? Eu espero que sim, crianças! Então vamos ver o que nós vamos aprender hoje? Olhem aí na telinha o objetivo da aula. Então, o nosso objetivo de hoje será reconhecer em prismas e pirâmides faces, vértices e arestas e diferenciá-los por meio de seus atributos, ou seja, das suas propriedades, ok? Muito bem, então para a aula de hoje, peguem lá o material de vocês, que é o lápis, a borracha e a atividade impressa, que a professora já vai mostrar para vocês qual é, ok? Muito bem, e aí eu vou fazer um convite para vocês hoje. Vamos viajar um pouquinho com a professora aqui? Ótimo, então vamos lá, crianças. Hoje nós vamos viajar aqui pelo mundo junto com a professora Tayla. Estão prontas? Preparados? Então vamos lá. Nosso primeiro destino será Paris, na França. Ai, que delícia, não é mesmo? Observem só. Olhem só, vocês já ouviram falar desse lugar? Olha que lugar mais lindo! Esse é o Museu do Louvre, que fica lá em Paris, na França. Muito bem, mas a professora quer que vocês observem aqui uma coisa. Olhem só, aí na telinha de vocês, crianças. Reparem no formato aí dessa imagem. Conseguem observar? Muito bem, então pensem. Qual é o formato que ela tem? Vocês já viram esse formato em algum lugar? Tenho certeza que sim, não é mesmo? O que ele faz nos lembrar? Olha, alguém falou aí em casa. Uma pirâmide, muito bem, uma pirâmide de base quadrada. Muito bem, crianças, isso mesmo. Será que vocês já viram uma pirâmide em mais algum outro lugar? Olha, alguém falou no Egito. O Egito tem também pirâmides, muito bem. Então vejam só que lindo, não é mesmo? Olhem só o que a professora trouxe para vocês. Essa professora que está ali é a professora Joselma, do 2º ano. E olha que linda ela lá em Paris, na França, lá no Museu do Louvre. Que maravilhoso, não é mesmo, crianças? Que legal! Olha só que divertido é viajar, não é mesmo? Ótimo! Então agora nós vamos para outro lugar. Agora nós vamos para Sydney, na Austrália. E aí, vocês já ouviram falar desse local? Olha o que tem lá em Sydney, na Austrália. Observem só esse edifício, crianças. Esse é o edifício moderno do Cone. Opa! Esse nome faz vocês lembrar de alguma coisa? Isso mesmo, o Cone, olhem lá. Ele mesmo, crianças. Olhem só a semelhança dele, não é mesmo? Observem só, o Cone faz você lembrar de mais alguma coisa? Olha, alguém falou aí em casa o chapeuzinho de aniversário. Isso, parabéns! Então vejam só a quantia que nós temos, diferentes arquiteturas espalhadas pelo mundo. Vamos para outro lugar agora? Para onde será que nós vamos agora? Muito bem, crianças. E agora? Vamos para onde? Vamos ver junto aqui com a professora? Vamos para a China. Então, olhem aqui. Olha só que obra mais linda. Vamos ver o nome dela? Essa é a arquitetura de Esfera. E o que faz vocês lembrarem esse nome? Esfera. Ótimo, muito bem. Olhem lá, é a esfera, isso mesmo. E essa forma faz vocês lembrarem do que aí em casa? Isso, da bola que vocês brincam, não é mesmo? Ótimo! Muito bem, crianças. E agora, olhem só essa
torre que a professora trouxe aqui para vocês. Será que vocês sabem em que lugar do mundo ela está? Olhem lá, ela está na Itália. Muito bem. E aí, olhando somente a torre, olha o nome dela, é Torre Vermelha. Olhando somente essa torre, crianças, será que faz vocês se remeter a qual forma? Vocês sabem me dizer aí em casa? Olha, muito bem, ao cilindro. Perfeito, crianças, isso mesmo. Agora vamos ver o que a professora trouxe para vocês. Olha só, agora a professora trouxe ali um cubo. Vocês lembram dele? Muito bem. Qual lugar do mundo será que nós encontramos ele? Vamos ver aqui junto com a professora? Olha, em Nova York, nos Estados Unidos. Vamos ver o que tem lá em Nova York? Olha só essa obra de arte. Esse é o Cubo Vermelho, que está localizado lá em Nova York, nos Estados Unidos. Muito bem. E essa forma do cubo faz vocês lembrarem do quê? Ah, isso mesmo, do dado, não é mesmo? Perfeito, crianças. Ótimo. E agora? Olha só, vejam só essa estrutura que a professora trouxe para vocês. Já coloquei ali também qual é o sólido geométrico que ela lembra, não é mesmo? Olhem só, é o paralelepípedo. Que lindo, não é mesmo? Será que vocês sabem em qual lugar do mundo está? São Paulo, no Brasil, isso mesmo, crianças. Esse é o Museu de Arte, está localizado aqui no nosso país. Olha só que linda a estrutura desse prédio, não é mesmo? Que nos faz lembrar o paralelepípedo. Muito bem, então vejam só, nós viajamos pelo mundo e no mundo inteiro nós encontramos diferentes paisagens, diferentes formas de sólidos geométricos, certo? Muito bem. Agora vocês vão vir aqui com a professora na bancada que eu vou mostrar mais para vocês. Muito bem, crianças. Então nós acabamos de viajar pelo mundo, encontramos diferentes estruturas arquitetônicas que nos lembram os sólidos geométricos, não é mesmo? E agora a professora trouxe aqui também esses sólidos geométricos para que nós reveja aqui com a professora, relembra aqui com a professora, não é mesmo? Então vamos observar aqui, olhem só. Nós temos diferentes sólidos geométricos aqui, certo? Muito bem. Olha só como estão conseguindo observar aqui junto com a professora? Ótimo! Muito bem. Mas e agora, se a professora falasse assim para vocês, que nós precisamos separar eles em dois grupos, observando as características deles, como nós poderíamos fazer? Ah, muito bem, então vamos observar aqui. Nós temos diferentes sólidos geométricos com diferentes características, não é mesmo? Ótimo! Muito bem, então vamos pegar esse daqui. O que ele tem de diferente desse daqui, por exemplo? Ah, muito bem, a sua face é plana, muito bem, isso mesmo, olha só. Vamos observar mais sólidos geométricos que possuem as faces planas? Olha só, igual a dele. Olha, esse daqui também tem todas as faces planas? Ótimo, o que difere desse sólido geométrico? Olha, muito bem, a superfície arredondada, ótimo! E o que acontece se a professora fizer assim? Olha, ele rola, ótimo! Então vejam só aqui, nós já podemos separar aqui esse sólido para cá, muito bem. Será que nós temos mais algum sólido aqui que tenha superfície arredondada? Observem. Temos, muito bem, olhem aqui, a sua base tem a face plana, mas vejam se a professora colocar ele assim, olha só, a sua superfície também é arredondada, conseguem observar? E ele também rola, muito bem, então já podemos separar esses dois aqui de um lado, ótimo. Vamos continuar observando aqui?
Ótimo, então vejam, já vimos que aqui esse tem todas as suas faces planas, esse também. E esse, crianças? Também observem todas as faces planas. Ótimo. E esse? Ótimo, também, olhe, todas as faces planas. Vamos observar esse agora? Tem alguma face arredondada? Não, só tem faces planas, muito bem. Temos mais alguns, olha só esse, todas as faces planas também, muito bem. E sobrou essa. O que acontece aqui também? Todas as faces planas também. Ótimo, então observem, crianças, já conseguimos separar em dois grupos. O grupo que tem apenas as faces planas e não rolam, não é mesmo? E o grupo aqui que tem as faces arredondadas, as superfícies arredondadas e que eles rolam muito bem. E nós chamamos esse grupo aqui de corpos redondos, certo, crianças? Pelas suas características. E esses que estão aqui desse lado, crianças, que têm todas as suas faces planas, nós chamamos de poliedros, certo? Muito bem, ótimo. Então, agora nós já separamos aqui em dois grupos. Agora a professora vai tirar aqui os corpos redondos e vai deixar apenas os poliedros aqui em cima da mesa. Muito bem. Agora a professora quer que vocês observem apenas os poliedros, ok? Ótimo, então nós vimos aqui que todos eles que ficaram aqui, que têm as faces planas, eles são poliedros. Ótimo. Observamos que todos eles têm as faces planas, muito bem. Mas e agora, crianças, se a professora também quisesse separá-los aqui em dois grupos também? O que será que nós teríamos que observar aqui? Quais características nós conseguimos observar deles para poder separar esses poliedros também em dois grupos? Observem aí um pouquinho. Muito bem, então vejam aqui, crianças. Nós temos, vamos analisar aqui com a professora cada um. Então, observem, aqui nós temos todas as faces planas, muito bem, todos eles possuem essa mesma característica, mas tem uma característica que diferencia os dois, que eu posso diferenciar aqui e posso separar em dois grupos, certo? Então, vamos analisar esse daqui. O que acontece? Olhem só, ele possui duas bases, ok? Essa e essa. E todas as suas faces são retangulares, muito bem. Ótimo, muito bem, ok. Vamos analisar esse daqui. Ele possui duas bases e todas as suas faces também são retangulares. Olha, já estou conseguindo separar aqui alguns sólidos. Vamos pegar esse daqui agora? Muito bem. Observe o que acontece com a face. Ó, a professora está segurando aqui a base. Qual é o formato da face desse sólido geométrico? Olha, muito bem! É triangular. Ótimo! Então, vamos separar para cá, porque esses daqui nós vimos que as faces são retangulares. Então, vamos separar para cá. Muito bem. Vamos pegar esse agora. A professora está segurando a base, certo? E qual é o formato da face desse sólido? Também é triangular. Muito bem. Será que eu posso colocar nesse grupo? Não, então eu vou ter que deixar aqui com o que tem a mesma característica dele. Ótimo! Vamos pegar esse agora? Observem. Então, olha só, ele tem aqui as duas bases, a base dele é triangular, ok?
Mas a sua face, olha só, observe todas as faces desse sólido geométrico. Tem o formato do quê? Isso, a forma retangular, muito bem. Então, nós vamos colocar ele aqui nesse grupo também. Muito bem, agora vamos pegar aqui esse sólido. Observem, a professora está segurando sua base. Observem as suas faces. Tem formato do que, crianças? Qual é a forma? Isso mesmo, a forma é triangular. Olha só, todas as suas faces. Muito bem, então nós vamos colocar para cá. Agora, nós temos o cubo. O cubo, ele é um sólido especial, porque observe, todas as suas faces são quadradas, mas ele é um quadrilátero, assim como o retângulo. Muito bem, então nós vamos colocar ele aqui, certo, crianças? Muito bem, então nós descobrimos aqui junto com a professora que nós temos dois grupos, todos eles são poliedros, mas os poliedros eles podem ser classificados em prismas e pirâmides. Então, por que são pirâmides? Lembram? Porque eles possuem a face triangular. Muito bem. E por que são prismas? Porque eles possuem a face retangular, que é um quadrilátero, isso mesmo. E o cubo possui a face quadrada, que também é um quadrilátero, assim como o retângulo. Muito bem. Ótimo, crianças. Perfeito. Então, agora nós vamos fazer aqui a atividade com a professora. Então, nós vamos ver lá na telinha qual é a atividade que vocês vão fazer. Muito bem, crianças, então agora vocês vão pegar essa atividade que está aí na telinha de vocês, que vocês receberam lá na escola, ok? Ótimo, então observem os poliedros a seguir e classifique-os em prismas ou pirâmides. Então vocês acabaram de ver aqui com a professora as características das pirâmides e as características dos prismas, ok? Então para fazer essa atividade vocês terão 3 minutinhos a partir de agora, ok? Então peguem aí em casa, observem e respondam, que a professora já volta para fazer a correção.
crianças? Conseguiram? Então vamos ver aqui com a professora a correção dessa atividade? Então vamos lá. Então o primeiro poliedro que nós temos ali, vocês classificaram em prismas ou pirâmide? Olha, pirâmide, muito bem. Quem escreveu pirâmide, parabéns, isso mesmo. Vamos observar o próximo? Então olhem aí na telinha de vocês. É um prisma, isso mesmo. Acertaram, crianças? Ótimo. Vamos para o próximo? Olhem lá, então esse é um prisma também, que nós vimos na bancada junto com a professora. Isso mesmo. E o próximo é uma pirâmide. Ótimo. E aí, crianças? Acertaram? Conseguiram prestar atenção? Conseguiram observar as características? Isso mesmo! Parabéns, então! Vocês são nota 10. Estou muito orgulhosa de vocês, crianças. Ótimo! Agora nós vamos voltar ali com a professora na bancada para nós continuar analisando as características dos poliedros. Muito bem, crianças, então agora observem, a professora deixou apenas 2 poliedros aqui para nós analisarmos, certo? Então nós já analisamos ali as suas faces, ok? Já classificamos em prismas e em pirâmides. Muito bem, o que a professora quer que vocês notem agora? Observem. Olha só, vocês conseguem observar aqui as faces do cubo? Muito bem. Olha o que a professora vai contar para vocês. O encontro de 2 faces, crianças, formam uma aresta. Olha só, nós temos aqui no cubo e nós também temos aqui na pirâmide. Conseguem observar? Olha, o encontro de 2 faces formam uma aresta. Muito bem. E o encontro de 3 arestas, crianças, formam um vértice. Olhem só. Muito bem, crianças. Vejam que aqui na pirâmide também o encontro aqui das 3 arestas formam esse vértice aqui, ok? Ótimo. Então agora vejam o que a professora trouxe aqui para vocês. Olha só. A professora trouxe o esqueleto aqui desses poliedros que nós estamos trabalhando, ok? E agora nós vamos contar aqui junto com a professora as faces, os vértices e as arestas de cada um deles, ok? Então vamos analisar aqui junto com a professora? Então observem aqui o cubo. Primeiro nós vamos contar as suas faces, então contem junto com a professora. 1, aqui embaixo 2, aqui ao lado 3, 4, 5 e 6. Conseguiram ver? Muito bem, então a professora já vai marcar aqui. O cubo possui 6 faces. Ótimo. Agora nós vamos ver aqui com a professora os vértices. E para isso observem aqui as pontinhas aqui no esqueleto. Então vamos contar aqui junto com a professora? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Então a professora já vai marcar aqui também. Ótimo. E agora nós vamos ver as arestas. Então vamos contar ali junto com a professora. Sigam o dedo da professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Conseguiram observar, crianças? Isso mesmo. Então, o cubo possui 12 arestas. Ótimo, muito fácil, não é mesmo? Muito bem, agora vamos analisar aqui a nossa pirâmide de base triangular. Vamos ver aqui as faces? Então, vamos junto com a professora, olhem só. 1, 2, 3 e
4. Muito bem. Então, vamos colocar aqui. Ótimo, agora vamos ver os vértices. Olha só, aqui nós vamos ver aqui no esqueletinho. Então, vamos contar junto com a professora? 1, 2, 3, 4. Muito bem. Ótimo também. E agora, vamos contar aqui junto com a professora as arestas. Ótimo, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Muito fácil, não é mesmo, crianças? Ótimo. Então, nós acabamos de contar aqui. Conseguiram compreender? Conseguiram observar bem certinho aí em casa? Ok, então agora é com vocês. A professora vai mostrar na telinha a próxima atividade. Muito bem, crianças, então agora vocês vão fazer essa atividade. Se vocês já fizeram em casa, não tem problema, agora vocês vão analisar aí e ver se vocês acertaram, ok? Então, vejam só, nós temos ali os poliedros, vocês vão completar com o número de faces, número de vértices e número de arestas. Para fazer essa atividade, a professora vai dar 5 minutinhos para vocês. Eu já volto para corrigir.
crianças? Conseguiram? Então vamos corrigir aqui junto com a professora? Então vamos lá. Então, o primeiro poliedro ali. Número de faces 4. Acertaram, crianças? Muito bem. Número de vértices também 4. Ótimo. E número de arestas? 6. E aí, acertaram tudo? Se acertaram, pode colocar um certinho ao lado, beleza? Ótimo. Vamos para o segundo poliedro? Então, vejam lá. O número de faces 6. Número de vértices 8 e o número de arestas 12. Muito bem. Conseguiram fazer, crianças? Ótimo. Próximo poliedro. Número de faces 5, número de vértices 6 e número de arestas 9. E aí, acertaram? Ah, que bom, estou muito orgulhosa de vocês. E o nosso último poliedro, o número de faces 5, número de vértices também 5 e o número de arestas 8. E aí, crianças, conseguiram acertar? Conseguiram prestar atenção? Conseguiram compreender aqui o que a professora trouxe? Ótimo! Parabéns! Muito bem! Então, vamos relembrar aqui com a professora o que nós aprendemos hoje? Então, nós relembramos o que são poliedros e o que são corpos redondos, lembram? Nós identificamos os prismas e as pirâmides e reconhecemos as arestas, vértices e faces nos prismas e nas pirâmides. Tudo isso para atingir o nosso objetivo, que foi reconhecer em prismas e pirâmides faces, vértices e arestas e diferenciá-los por meio de seus atributos e de suas propriedades, que foi o que nós fizemos aqui na aula de hoje. Então, nós atingimos o nosso objetivo com sucesso. Muito bem, estou muito orgulhosa de vocês, crianças. A nossa aula já está chegando ao fim e a professora vai ficando por aqui. Então, um forte abraço, um grande beijo e até a próxima aula. Vem aí, formação humana, ensino religioso. Olá, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Vocês estão bem animados para nossa aula? E olá, Joca, tudo bem com você? Oi, professora! Oi, crianças! Tá animado, Joca? Tô animado, sim! Muito bem, então vamos lá para nossa aula? Vamos! Vamos? Olha lá. Opa, a professora passou demais. Você lembra o que a gente trabalhou na aula passada, Joca? Lembro, sim! O que era? A família! Ah, muito bem! Vocês aí de casa estavam lembrando que a gente estava trabalhando sobre a família, né? Na aula passada estava a Amora aqui, mas o Joca assistiu lá de casa, não assistiu, Joca? Assisti, sim! Isso, muito bem! E nós aprendemos sobre a importância, né, da família, vimos a história dos Drufs, bem legal, né? Você fez atividade, Joca? Fiz, eu desenhei a minha família todinha nos dedinhos. Que legal, né? Muito bacana essa atividade e a gente percebeu o quanto nossa família é importante, independente da maneira que ela é, né? Ela pode ser de várias formas, mas o importante é o amor e o cuidado, não é, Joca? Sim, prof. Olha lá, ó, para nós relembrarmos rapidinho. Segundo o dicionário, família pode ser definida como pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Então, para a gente relembrar um pouquinho aí do tema família que a gente trabalhou, né? E para a aula de hoje, o que será que é hoje, Joca? Você tem ideia? Não faço ideia, não professora. Não faz ideia? Vamos ver então? Olha lá. O tema da nossa aula de hoje é os povos e o sagrado. Que será que é isso, Joca? Sagrado? Sagrado. Tem alguma ideia disso? Será que tem a ver com religião? Religião. Então a gente já vai conversar, a professora já vai explicar direitinho o que quer dizer isso, certo? Certo. Vamos ver então o que nós vamos precisar para a nossa aula? Vocês vão precisar então da folha de atividades, o lápis, a borracha e o lápis de cor, para depois vocês pintarem, né, os desenhos ali que a gente fizer na atividade. Um minutinho então para vocês pegarem esses materiais.
Pegaram aí o material de vocês? Pegou, Joca? Peguei, prof. Muito bem. Então vamos ver quais são os objetivos da aula? Olha lá, entender o que é religião. Olha que você começou acertando, Joca. Eba! Conhecer as principais religiões existentes no mundo para respeitá-las. Então a gente vai conhecer um pouco, né, das religiões que existem no mundo e principalmente para que a gente aprenda a respeitar as religiões de cada um com a sua crença, cada um com a sua fé. Não é mesmo, Joca? Sim, prof. Muito bem. Olha, Joca, nós vamos brincar então agora. Tá. Você gosta de brincar? Muito. Ó, então, como você tá aí sentadinho, quem vai fazer a brincadeira aqui no meio sou eu, certo? Certo. Então, tá vendo essa flor? Uhum. A professora vai largar essa flor aqui em algum lugar, aqui no chão. Tá. E eu vou tampar os meus olhos. Aí, eu vou rodar, assim, ó, pra eu poder perder a noção de que lado que eu tô. Uhum. E você vai me dar os comandos, falando, vai mais pra lá, professora, mais pra direita, mais pra esquerda, mais pra frente, mais pra trás, até eu encontrar a flor. E eu vou ter que ir somente, já que eu não vou estar enxergando, eu vou somente ouvindo e confiando na tua voz, certo? Tá bem. Uhum. Então vamos lá. Posso então colocar a flor em algum lugar? Pode. Então vou colocar, deixa eu ver. Vou colocar aqui, ó, no cantinho aqui, ó. Vou tampar os meus olhos. E você aí de casa me ajuda também, junto com o Joca. Agora eu vou... Quantos dedos tem aqui, prof? Olha aqui na minha mãozinha. Deixa eu ver. Ah, tá vendo? não, nada. Então tá certo. Tá certo, né? Ó, não tô enxergando nada. Quantas vezes você quer que eu rode? 10. Meu Deus do céu. Tá, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai, eu tô tontinha. Onde é que eu tenho que procurar a flor, Joca? Fala aí pra mim. Prof, vira pra frente primeiro. Frente. Isso. Agora dá 2 passos pra frente. 2. Agora mais um passo. Aí, agora abaixa. Ai. E pegou a flor. Ah, muito bem. Nem ficou tonta, né, prof? Fiquei sim, Ficou? não sabia onde que eu estava. Olha lá, eu consegui pegar a flor. Sabe, Joca, deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente faz assim, tampa os nossos olhos, gira e fica tonto, a gente perde totalmente a noção de onde a gente tá. Vocês já brincaram disso? Vocês podem brincar disso aí na casa de vocês. E a voz do Joca foi muito importante, eu só tinha a voz dele para me orientar. Então eu precisei confiar na voz do Joca, né, Joca? Sim. E o assunto da nossa aula tem muito a ver com isso, em confiar. Vamos ver aqui? Confiar está relacionado à fé. O que é a fé, então? Olha lá, ó. É a confiança total em algo ou alguém. Então, quando a professora fechou os olhos, girou, perdeu a noção de onde eu estava, o Joca foi me falando, eu confiei nele. Se eu não confiasse nele, será que eu ia achar a flor sozinha? O que você acha, Joca? Não, né, prof? Você estava com o olho tudo fechado. Tudo fechado. Tudo escuro. Então, isso eu depositei em você a minha confiança. E a confiança está relacionada à fé. Quando nós confiamos em algo ou em alguém, como mostra ali aquela imagem, ó. O menininho, ele tá saltando de um lugar alto e o pai está ali embaixo para ajudar, para segurar, né? Então, se ele não confiasse que o pai dele iria segurar ele, será que ele ia saltar dali? Acho que não, né, prof? Ele não ia querer se machucar. Sim, é a mesma coisa que eu. Se eu não confiasse no Joca, será que eu ia girar e ficar ouvindo a voz dele? Não, né, Joca? Não. Não. Então, isso é fé, quando nós confiamos em algo ou em alguém. Mas o que será que isso tem a ver com os povos e o sagrado, que nós falamos que é o tema da nossa aula de hoje, Joca? O que será que tem a ver a fé, a confiança com os povos e o sagrado? Você conseguiu já pensar alguma coisa assim?
Ai, prof, eu acho que tá difícil ainda, não consegui Não entender conseguiu? muito bem. Então vamos lá, ó. Primeiro, lembra que a professora falou, o que será que é o sagrado? Vamos pensar juntos o que é o sagrado? Olha Vamos. lá, ó. Sagrado está ligado a Deus ou a deuses e as religiões. Então, nós sabemos que ao longo do tempo as pessoas acreditam em algum deus ou vários deuses. E aquilo que é sagrado está ligado a isso, aos deuses que as pessoas acreditam, aos deuses que as pessoas confiam. Aí na tua casa, né, na tua família, nós estávamos, né, nas aulas passadas conversando sobre esse assunto, né, sobre a família. E geralmente na nossa família existe alguma confiança em alguma coisa sagrada, né, Joca? Na tua família você tem alguma confiança, alguma crença que a tua família tem em algo sagrado? Sim, prof, a minha avó, ela tem uma religião e ela confia muito na religião dela, tem muita fé. Isso mesmo. Então, a fé está relacionada em você confiar em algo que é sagrado, em algo que é superior, maior que nós. Prof, então fé é acreditar? Fé é acreditar. É quando nós acreditamos em algo, no caso aqui, no sagrado, é acreditar em deuses ou em um só Deus, depende daí de cada religião. Por isso que nós vamos conversar um pouco sobre as religiões e conhecer hoje, né? Legal, tem bastante né? religião? Tem bastante religião, aham. Nós vamos conhecer algumas hoje, certo? Certo. Olha lá, ó. Então, o que são as religiões? Religião é confiar no que é sagrado e manifestar essa confiança com atitudes. Então, como você falou, Joca, a tua avó, ela tem a confiança, ela tem a religião dela, ela acredita, né, na religião dela e ela faz as orações dela. Então, ela manifesta essa fé, aquilo que ela acredita, através das orações, né? E assim, as várias pessoas que existem no mundo, cada uma tem o seu tipo de fé. Assim como nós vemos nessa imagem, ó. Cada pessoa ali está pensando, está acreditando em algo diferente. E isso é totalmente normal. E por isso que nós devemos respeitar. Não é mesmo, Joca? Mas também tem aquelas pessoas que não têm fé, né? Também existem aquelas pessoas que não acreditam, não têm nenhuma fé específica. Mas também elas devem ser respeitadas, não é mesmo, Joca? Sim. Isso aí. Então vamos continuar aqui. Olha lá, existem muitas religiões pelo mundo. Conhecer, e nós precisamos conhecer e respeitar, né? Então, por isso que nós estamos aqui hoje aprendendo sobre um pouco de cada uma, para poder conhecê-las e aprender a respeitar. Então, olha o que é mais importante em meio a todas as religiões, né, Joca? É saber que a religião é um caminho que nos leva ao amor. Então, independente da religião que a pessoa pratique, ou até mesmo se ela não tem nenhuma religião específica, mas o importante é que nós precisamos caminhar em direção ao amor, ao respeito, a respeitar aquilo que os outros pensam, aquilo que os outros acreditam. Entendeu, Joca? Entendi. E você aí de casa entendeu? Isso aí. Vamos continuar aqui. Cada religião tem seus símbolos. Então nós vamos começar a conhecer um pouquinho de cada religião partindo de símbolos. Mas o que são símbolos, será, Joca? Você sabe o que são símbolos? Símbolo é como se fosse um desenho, algo assim? Isso, mais ou menos isso. Olha, vamos olhar aqui, ó. E esse desenho, Joca, o que está acontecendo quando a gente enxerga esse desenho, que tem uma plaquinha com esse desenho em algum lugar? Ah, prof, quando eu vejo um desenho desse, eu já peço a senha, porque é Wi-Fi. Vocês aí de casa também gostam de um Wi-Fi, né? Para poder se conectar à internet, não é mesmo? Então, esse é o símbolo da internet, do Wi-Fi, né? Uhum. E aqui? Esse é do WhatsApp. Ah, mas você tá esperto com essas coisas da internet, né? Eu sou muito Joca? ligada em tecnologia. Aham, é o símbolo do WhatsApp. E aqui? Essa é uma placa de trânsito. Isso, uma placa de trânsito. E o que ela quer dizer quando a gente enxerga essa placa? É travessia elevada, que é para as pessoas passarem e o carro tem que parar. Isso, então se tem alguma placa dessa perto da tua escola, você sabe que você tem que atravessar ali na faixa perto dessa placa, não é? Sim. Sim. E aqui? Pare. Pare, né? E aqui?
Não mexa no celular. Não pode mexer no celular. E aqui? Não pode andar de bicicleta. Não pode andar de bicicleta. Então você viu, Joca, como os símbolos, eles sempre vão transmitir para nós uma mensagem. Ainda que não esteja nada escrito, mas a gente olha no desenho e já sabe que mensagem que ele está nos passando, certo? Ah, prof, eu lembrei que quando eu estava lá na educação infantil, eu tinha um símbolo. Você tinha um símbolo? Uhum. Qual era o teu símbolo? Então, como desde muito pequenininho eu uso óculos, né? Meu símbolo era um óculos. Era o óculos, olha que legal. Então, quando as outras crianças viam o óculos, elas já lembravam do Joca. Não tinha lá na tua cadeira o óculos assim grudadinho na tua cadeira? Na minha cadeira, no meu crachá, no meu caderno. Isso. Por quê? Porque as crianças que estão lá na educação infantil, elas ainda não sabem escrever, né? Então, elas usam os símbolos para identificar as suas coisas. Então, a professora cola, né, a etiquetinha com o símbolo em todas as coisas, igual o Joca falou, na cadeira, no caderno, no crachá, né? E as crianças sabem que esse símbolo é o delas, igual vocês aí. Vocês lembram qual era o símbolo de vocês? Olha só que legal aqui esse exemplo que a professora trouxe, Joca. Ó, eu vou lendo e você me fala o que significa cada desenho ali que está passando também uma mensagem para nós, certo? Certo. Então, lá, a menina deu banana ao macaco. O macaco subiu na árvore. O Ai, eu não tô conseguindo enxergar direito, prof. é um galho. Ah, um galho. O galho da árvore quebrou. O macaco caiu na casinha do cachorro. O Cachorro mordeu o rabo do macaco. coitado do macaco. Que dó. Que dó! Viu só? A gente conseguiu ler uma historinha utilizando alguns símbolos ali, alguns desenhos que nos transmitiram, nos ajudaram a gente a entender a mensagem, não é mesmo? Prof, então os símbolos substituem as palavras, né? Isso, os símbolos substituem as palavras. E no caso aqui que nós vamos ver aqui sobre as religiões, quando tem algum símbolo lá de alguma religião, eu já olho e identifico qual religião está sendo mencionada ali, de qual religião está sendo falado, entendeu? Ah, entendi, sim. Isso, olha lá, ó. Mas antes de nós falarmos dos símbolos das religiões, no número 1 lá da atividade de vocês, você tem algum símbolo que representa algo para você? Desenhe no espaço abaixo. Então agora vocês vão, como o Joca falou, vocês podem lembrar de algum símbolo que vocês tinham lá no CMEI, né? Que nem o Joca, o símbolo dele era o óculos. Ou vocês podem lembrar de alguma coisa que é assim importante para vocês, digamos assim, professora, eu gosto muito de flor, então eu gosto que o meu símbolo seja a flor. Então vocês vão desenhar algo que possa simbolizar para vocês alguma coisa. Podem lembrar lá do símbolo que vocês tinham no CMEI ou alguma outra coisa que vocês queiram colocar como símbolo para vocês. Certo, Joca? Certo. Então, 2 minutinhos para vocês fazerem esse desenho. Vamos lá.
Desenhou aí, Joca? Desenhei sim. E eu quero adivinhar. Garanto que você desenhou o óculos. Ah, prof, eu já tinha dito, né? Foi fácil essa. Né? Fica mais fácil, né, desenhar o óculos. Então, quando as pessoas veem o óculos, já lembram do Joca, né? E olha lá, ó. Cada religião tem o seu símbolo. Cada desenho desse aqui, ó, representa uma religião. Então, ó, esse símbolo aqui representa o cristianismo, esse símbolo aqui representa o islamismo, esse símbolo o hinduísmo, esse aqui as religiões chinesas, esse símbolo o budismo e o último lá o judaísmo. Hoje nós vamos conhecer 3 dessas religiões aqui que a professora está mostrando. Então a gente já vai conversar um pouco mais sobre os símbolos dessas 3. E as outras a gente vai conversar na outra aula, certo, Joca? Certo. Mas antes de nós conhecermos, Joca, a gente vai fazer mais uma atividade aqui, ó. Número 2. Feche os olhos e pense num lugar onde você gosta muito de estar. Um lugar onde você se sente seguro e feliz. Pode ser uma casa, um quarto, um campo, uma árvore, etc. Agora represente esse lugar através de um desenho. Então, a gente já conversou sobre símbolos, que nas religiões tem símbolos, agora a gente vai pensar um pouquinho sobre lugares. E vocês vão fechar os olhos agora, Joca, fecha o olho e pensa num lugar que você acha que é especial para você. Pode ser um lugar na tua casa, um lugar que vocês consideram especial, que vocês se sentem bem. E vocês vão desenhar esse lugar, certo? Certo. 3 minutinhos, então. Desenhou, Joca? Desenhei. Que lugar que você desenhou? Eu desenhei o meu quarto, porque lá tem tudo que eu gosto. Tem meus brinquedos, tem meu computador, tem a minha caminha que eu durmo, tem a minha mesinha onde eu faço minha tarefa.
Isso, você lembrou de todos esses detalhes? Lembrei, Ah, eu sei que você é bem detalhista, né? Sou. Deve ter desenhado tudo lá bem certinho. E você aí de casa, desenhou esse lugar importante para você? Então, por que a professora também está falando de lugar? Porque para as religiões também existem lugares que são importantes, lugares que são especiais, lugares que são sagrados. Olha, cada religião tem um lugar sagrado também. Então, além de cada religião ter um símbolo, também tem um lugar que é sagrado, um lugar especial. Assim como existem lugares especiais para nós, mas para a religião existem lugares específicos que nós também vamos conhecer daqui a pouco, certo, Joca? Certo. Olha lá. Então agora, conhecendo a primeira religião que nós vamos, comentar um pouquinho hoje. O cristianismo. Você já ouviu falar nessa religião, Joca? Sim, prof. Já ouviu falar? Já. E olha, o símbolo do cristianismo é a cruz. Então o símbolo do cristianismo é a cruz. O cristianismo é a religião mais praticada do mundo. O que quer dizer isso? É a religião que mais tem pessoas praticando essa religião no mundo. E ela é monoteísta. Que palavra diferente, Joca. Você já tinha ouvido essa palavra? Não, prof, nunca nem tinha escutado essa palavra comprida. Não, né? Monoteísta. O que quer dizer isso? Que ela acredita em um único Deus. Então, monoteísta, quando acredita em um único Deus, o cristianismo acredita. Olha lá. Essa religião também acredita em Jesus Cristo. Então, ele é o representante. Daí vem o nome. Cristianismo vem de Jesus Cristo. Então, Cristo, cristianismo, porque ele é o principal representante dessa religião. Toda religião também tem um livro sagrado ou alguns escritos especiais, textos sagrados. E, no caso do cristianismo, o livro sagrado é a Bíblia. O lugar sagrado, lembra que a gente conversou sobre lugares, Joca? Sim. Então, o lugar sagrado para o cristianismo é a igreja, que nós vemos bastante igrejas por aí, né? Andando pela cidade, vários tipos de igreja. E um ensinamento importante do cristianismo, vamos ler ali? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se a gente for pensar o resumo então desse ensinamento que está aparecendo ali do cristianismo, é o amor, não é mesmo? Então lembra que a professora lá no começo falou que as religiões são um caminho para o amor? Então nessa primeira religião que nós estamos conhecendo, a gente já viu que o principal ensinamento deles é o amor, né? Vamos para a próxima religião. Islamismo. Nome diferente também, né, Joca? Super diferente. E olha o símbolo dessa religião. É uma lua crescente, né? E uma estrela. Essa é a segunda religião mais praticada no mundo. Então, a primeira religião mais praticada é o cristianismo e essa é a segunda mais praticada. E ela também é monoteísta. O que é isso, Joca? Acredita só em um Deus. Isso, acredita em um só Deus. E olha lá algumas coisas importantes sobre essa religião. Um representante muito importante dessa religião é o profeta Maomé. O livro sagrado deles se chama Alcorão. Então, nesse livro estão escritos, todos os textos sagrados para essa religião, os ensinamentos e tudo mais. E o lugar sagrado para eles é a mesquita. Então, olha que bonito lá, Joca. Nossa, parece um castelo, Parece um castelo. Olha, o teto é diferente do teto que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, né? E aqui no Brasil também existem mesquitas dessa religião. E é um lugar bem bonito, bem diferente, parece mesmo um castelo, né? E olha lá um ensinamento também dessa religião. Piedoso é aquele que crê em Alá, que é um Deus deles, né? Que é o Deus deles. No juízo, nos anjos, no livro e nos profetas, que por amor a Deus dá de seus bens aos parentes, aos órfãos, aos necessitados, aos peregrinos e aos mendigos. É aquele que cumpre suas obrigações suportando adversidades, infortúnios e perigos. Aqui também está falando sobre o amor, né?
cuidar das pessoas, cuidar do próximo, olha lá, ajudar, ali fala dos órfãos, aquelas crianças que não têm pai nem mãe, então também está trazendo um caminho de amor para as pessoas que acreditam nessa religião. E a próxima religião que nós vamos conhecer é o hinduísmo. Olha esse símbolo, Joca, diferente, né? Nossa, muito! É uma letra, né, do país onde tem essa religião e ela significa Om. Você já viu aquelas pessoas que ficam meditando, que fazem assim, Om? Já viu? Ah, já sim, vi. Filme. Isso, esse símbolo está relacionado então com esse som. Eles consideram esse som assim, sagrado. Do jeito deles lá, né? A professora não sabe fazer bem certinho o som, mas vocês já devem ter visto alguém fazendo esse som sentadinho assim com as mãos dos lados assim, né? É a terceira religião mais praticada do mundo e ela é politeísta. O que será que agora é isso, Joca? Politeísta. Prof, eu acho que eu lembro de uma aula de arte que a prof ensinou o que era policromático, que são várias cores, então politeísta deve ser vários deuses. Muito bem, mas você é muito inteligente, Joca, isso aí. Então, monoteísta, quando tem um Deus só, que acredita só em um Deus. E politeísta, que acredita em vários deuses. Igual o Joca falou, são vários deuses. E essa religião é a religião que mais tem deuses no mundo, sabia? Sério? Aham. E olha lá algumas coisas importantes sobre essa religião. Então, esse aqui é o principal representante dessa religião, o Brahma. O livro sagrado Vedas e o lugar sagrado é Banares e rio Ganges. Então, para essa religião existe também um rio que é sagrado, sabia, Joca? Que legal! E um ensinamento importante para eles. Fala a verdade, segue o caminho da retidão, pratica as ações que não merecem censura e não outras. Então olha aqui está falando sobre falar a verdade, já está ligado ao respeito e consequentemente ao amor, né? Então olha lá, observe a atividade número 3, então para nós finalizarmos nossa aula. Observe os símbolos abaixo e circule somente aqueles que representam as religiões que conhecemos em nossa aula de hoje. Será que vocês vão lembrar, Joca? Será que o pessoal de casa vai lembrar dos símbolos que nós vimos hoje? Ah, acho que sim, né, prof? Sim, né? É bem fácil, né? Então tá ali os símbolos e no meio deles estão esses 3 que nós conhecemos das religiões de hoje, certo? Então vai circular. Vou dar para vocês um minutinho. Circulou aí, Joca? Circulei. Qual que você acha? Cristianismo. Muito bem. Hinduísmo. Muito bem. Islamismo. Isso. E você de casa acertou? Joia. Então, importante a nossa aula hoje para que a gente esteja conhecendo um pouquinho mais das religiões e aprendendo sobre o respeito, né? Que todas as religiões, todas as maneiras das pessoas acreditarem em algo é importante, certo? Então, será que nós alcançamos os objetivos da nossa aula, Joca? Eu acho que sim, prof. Entendemos o que é religião? Sim. Conhecemos algumas das principais religiões existentes no mundo para respeitá-las? Sim. Sim, né? Hoje nós conhecemos cristianismo, islamismo e hinduísmo, né? Então, muito bem. E um pensamento do dia aqui para nós terminarmos a nossa aula. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender.
E se podem aprender a odiar, também podem ser ensinadas a amar. Então, nós precisamos ter o amor com todos, o respeito, né? E é isso que nós estamos aprendendo na nossa aula, certo, Joca? Certo. E juntos podemos construir um mundo mais humano. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Então, dessa vez eu trouxe para vocês mais uma história deste livro aqui, que vocês vão conhecendo aos poucos, que é o livro dos contadores de histórias aqui de Ponta Grossa, né? Lembram que eu contei para vocês a história da contadora de histórias e professora Ana Cláudia Gomes de Oliveira? Então, vocês viram a foto dela? Vocês reconheceram ela de algum lugar? Ela conta história na Feira do Livro e ela contou histórias aqui na TV, né? E agora eu vou contar para vocês a história de um menino. Esse menino também é do Núcleo de Contadores de Histórias e o nome dele é João Agner. E a história dele é A História do Coração, de João Agner. Essa é uma história que fala sobre o coração. Bem, o coração, a meu ver, é uma caixinha onde guardamos os sonhos, os medos, as palavras e o silêncio. Era uma vez a história de um menino. João, na verdade, ele era chamado de Chipinho, Chipiteco, Chipitumba, nessa mesma ordem, sempre. A história se passa numa fazenda, onde um menino de vários apelidos dados por sua mãe vivia suas aventuras de menino, brincando com o simples da vida. Madeiras, bonecos de argila trazidos por seu pai, que sabiamente ensinava ao pequeno como era fácil dar vida aos objetos criados pela imaginação. Quando a noite chegava, puxando seu cobertor de estrelas, lá na área da fazenda, uma velha cadeira de balanço servia de repouso para minha mãe e eu, o menino João, o Chipinho, deitava no seu colo para ouvir as histórias. Eu me lembro que a voz da minha mãe, em meu pensamento de criança, não sai da boca, sai do coração. Era uma voz abafada e cheia de mistérios, que deixava as histórias ainda mais emocionantes. Para acompanhar as palavras da minha mãe, os grilos tímidos cricrilavam escondidos. Os sapos faziam sua serenata ao longe e os vagalumes serelepes disputavam na escuridão com as estrelas. Eu lembro dessa união de sons até hoje. Às vezes, ouvíamos ao longe o som do motor dos caminhões que cruzavam a rodovia. Mas o Chipiteco estava ligado nas histórias. Lembro-me de duas, o macaquinho da pimenta e a dona Baratinha. Eu amava o som das palavras vindas do coração. Por costume, eu adormecia antes do desfecho das histórias, antes do casamento da dona Baratinha e do pobre macaquinho reconquistar a sua pimentinha. Eu sabia as histórias e outras histórias, do início até o fim, mas era a voz quem contava que criava o colorido, a emoção de cada palavra. O tempo passou rápido. O menino João cresceu, aprendeu a correr atrás das suas pimentinhas e a não perder a esperança, assim como a dona Baratinha. Minha mãe, revirando nossas lembranças, vez ou outra ainda me chama de Chipinho, Chipiteco, Chipitumba e reconta aquelas mesmas histórias.
Eu aprendi que todas as vozes, mesmo saindo pela boca, podem vir também do coração. Poxa, já estava me esquecendo. É preciso contar que a velha cadeira de balanço descansou, não balançava, mas está paradinha em nossa casa, atenta a tudo em sua volta. Eu nunca mais voltei àquela fazenda, cenário da minha infância, mas tenho certeza que lá estão todas as noites os remanescentes dos meus sonhos. Debaixo daquele manto de estrelas ainda brincam os grilos, os sapos e os vagalumes. E essa foi a história do coração. Meu desejo é que toda criança, independente do lugar onde seja criança, possa ouvir histórias vindas do coração. E que os adultos voltem a ser criança, pelo menos uma vez por dia. Essa é a história do coração do meu amigo autor João Agner. Olha lá, ó, a fotinho do João. Olha como ele é todo colorido, todo cheio de vida, de amor. É, o João que é o nosso contador de histórias e autor dessa história. E aí, o que vamos fazer agora? Qual a nossa atividade? Vamos lá? Vamos conversar sobre a história? Por que João dizia que as histórias vinham do coração? Por que vocês acham que ele dizia que as histórias vinham do coração? Lembram que ele falou que ele deitava no colo da sua mãe, colocava a cabeça no peito dela, né? Então, era por isso. Porque a gente, quando deita a cabeça no peito de alguém, a gente parece que escuta as histórias ou a voz saindo do coração, né? E aí? Qual será a nossa segunda pergunta? Vamos ver? Qual era o cenário da infância do menino João? Como que ele descrevia esse cenário? Uma fazenda, muito bem. Tinha grilos, sapos. Às vezes ele ouvia o barulho do motor dos caminhões, então quer dizer que essa fazenda era próximo à rodovia. E aí vocês, hein? Lá na casa de vocês, vamos ver a nossa próxima pergunta? Qual era o cenário da infância dos seus pais? Agora chegou o momento de conversar com o papai e com a mamãe. Como será que eles viviam antes? Será que era assim? Será que era assado? Como era o lugar? Agora é o momento de vocês conversarem e depois contarem pra mim. E aí, gostaram da nossa aula? Eu também estou amando o livro Relicário. E no final, eu vou contar para vocês a minha história que está aqui nesse livro. E pirilim pim pim, a nossa aula chegou ao fim. Quem gostou, levanta uma mão, levanta a outra, junta as duas, dá tchau para a Prof. Liz e até a próxima!